Som, ok. Boa tarde a todos, bem-vindos à Capela do Rato, aqui este ciclo espiritual no desenho. Terceira sessão e penúltima, portanto passa rápido. Vou brevemente apresentar aqui os nossos convidados, começando pelas senhoras. Então, a Mafalda de Oliveira Martins é uma artista portuguesa, natural de Lisboa, nascida em 94. A sua formação passou pela Sociedade de Belas Artes, também em Madrid, pela FEBAL, onde completou a licenciatura e o mestrado em pintura. O seu trabalho debruça-se sobre as fragilidades sociais na sociedade moderna, criando espaços de pensamento crítico e experiências contemplativas sobre a forma de pinturas, desenhos, escultura ou instalação. Das suas exposições individuais, destaca a atual, que está aqui... Já não é atual, ok. Manda-lhe aí. Falta atualizar essa. Exato. Oblívio, portanto a paragem, Oblívio e a 2+None. Integrou exposições coletivas no Museu da Eletricidade, na Casa Museu Medeiros de Almeida, na Casa das Histórias, Galeria de São Mamed, entre outros. É diretora e fundadora da POSIU, Arte e Cultura, associação desde 2019, onde exerce a coordenação do programa de residências artísticas e do projeto Ateliê do Palácio em Loures. Publica periodicamente textos para a Rádio Renascença e é autora de diversos livros infantis, sendo o mais recente, ainda é o mais recente, Gilda Furacão. E aqui do meu lado direito tenho o professor Artur Ramos, que foi meu professor de desenho na Faculdade de Belas Artes. Nasceu em Aveiro, em 66, licenciou-se em pintura na Faculdade de Belas Artes, na altura ESBAL. Não, já faculdade. Já era faculdade? Comecei com o ESBAL e acabei com a faculdade. Em 2001 obteve o grau de mestre em Estética e Filosofia da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em 2007, doutorou-se em Desenho pela Faculdade de Belas Artes, também da Universidade de Lisboa, onde é professor desde 95. Em setembro de 2022, concluiu as suas provas de agregação em Desenho e leciona na FEBAL desde 95. O estudo em torno do desenho da figura humana, nomeadamente da cabeça humana e do retrato, acompanhou praticamente toda a sua formação académica. Desse estudo emergiu uma investigação que se desenvolveu e culminou na dissertação de mestrado, o autorretrato ou a reversibilidade do rosto, e também na tese de doutoramento, retrato, desenho da presença, e em vários artigos que foi publicando sobre o mesmo tema. As questões relacionadas com a representação da figura humana, com a anatomia, os cânones, as teorias da proporção, a fisionomia, tudo isto, a identidade, idealização, banalização, é uma constante no trabalho da sua investigação. Atualmente, a necessidade de um estudo mais vasto que contempla a história, a teoria e a prática do desenho, sobretudo no âmbito da figura humana, dirigido a um público específico e interessado, mas exigente, está a determinar a finalidade de todo o seu trabalho, tanto teórico como prático. E dito isto, apresentados os convidados, eu gostava, antes de mergulharmos no que eles têm para dizer, de lhes lançar aqui uma pergunta inicial, e hoje vamos começar aqui com o professor Artur Ramos. E a pergunta inicial que eu tenho prende-se com um mistério que eu acho que é muito interessante, que tem a ver com nós... Quando tentamos buscar em fontes, neste caso bíblicas, dos Evangelhos, informações sobre a figura de Jesus, não encontramos nada sobre a aparência dele. Como é que era o nariz, como é que eram os olhos, ao contrário de textos romanos sobre as vidas de Júlio César, em que se davam várias características da sua fisionomia. E, no entanto, a figura de Jesus talvez seja das mais representadas. O que não faltam são rostos, pinturas, feitos a partir de relatos que apontam apenas para aquilo que ele fez e não propriamente a sua aparência. E a minha pergunta
que, pronto, são perguntas que se lançam e como é que isto se faz? Como é que se desenha um rosto de alguém sobre o qual não temos praticamente informação nenhuma, a não ser o seu modo de vida, a sua ética, os valores, tudo o que os discípulos, apóstolos, evangelistas escreveram sobre ele, mas na verdade nada sobre como é que era a sobrancelha, como é que as pálpebras, como é que isto se faz? E passa a palavra, a batata quente aqui. Bom, antes de começar a responder, acho que não me vou esquecer da pergunta. Queria agradecer o convite, agradecer ao Sr. Padre António Martins, ao Mário Linhares, Dr. Mário Linhares, portanto, Defendi o ano passado. exatamente, e a artista mestre, né? Mestre, pintura Mafalda, e cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes. E de facto vou começar então a resposta. Não é fácil responder assim de um momento para o outro, como não é fácil falar do retrato. O retrato facilmente é um tema que é em 3 minutos banalizado. Mas essa questão vai diretamente ao âmago da essência do retrato e do que foi o retrato ao longo de 2000 anos ou mais. A maior parte a função do retrato é uma função memorial, desde sempre, desde, lá está, a filha de Botadas, não é? Portanto, a gente sabe a história o namorado vai para a guerra e antes de ele partir ela desenha o perfil dele numa parede e depois o pai, que é ceramista, tira o molde, segundo outros tira um desenho, segundo outros tira uma pintura e assim nasce a pintura, a gravura e o desenho, a partir desse mito ou dessa história anedótica, para preservar, portanto, a imagem do ente querido, não é? Os romanos também faziam máscaras dos seus familiares, portanto, máscaras diretas, muitas vezes as pessoas já mortas, não é? Têm os olhos fechados. Se houvesse uma pessoa mais habilidosa, abria os olhos, mas em princípio estão todas com os olhos fechados. E essas máscaras ficavam penduradas nos átrios, no hall das casas romanas, né? Os antepassados para serem recordados. Muitos retratos foram feitos também por memória, muitos retratos de reis, etc. E pronto, o escultor nunca conheceu, nem mais gordo nem mais magro, o rei de que se falava. O que é que ele tinha e então começaram-se a fazer livros, tratados, sobre a relação entre o temperamento, as características psicológicas ou temperamentais da pessoa e as suas características físicas. Portanto, considerado uma pseudociência, mas que se arrastou durante 2000 anos, já está nos tratados mais antigos, de Pompónio Gáurico e da Antiguidade. E, portanto, esses tratados eram feitos para os artistas os consultarem e conseguirem, portanto, fazer uma estátua de um rei que tinha vivido há 200 ou 300 anos, ou um rei, ou um herói, alguém de destaque, em que era preciso ser uma estátua para honrar a sua memória, os seus feitos. E portanto, se ele se fosse uma pessoa forte, corajosa, etc., faziam lá a pessoa forte, com ar assim de leão, com os grandes cabelos e tal, mas é tudo... Nós temos isso um bocadinho dos nossos reis, não é? Nós temos imensos reis que foram feitos pelo país fora, durante o Estado Novo, e é uma feliz imaginação, quer dizer, que não tem nada a ver com nada, não é? Essa teoria toda, esses livros todos de fisiognomonia, portanto,
conhecer o homem interior através do seu exterior. A fisionomia conhece o homem exteriormente através do seu exterior, portanto não faz interpretação, não é? A fisiognomonia faz. E isso teve um ponto alto no dobrar do final do século XVIII, com Lavater, um padre, um pastor suíço, que fez 4 livros que se podem consultar na Biblioteca Nacional, porque são livros muito bonitos. As imagens variam, há imagens boas e há imagens más. 4 volumes, 4 grossos volumes sobre esse tema, sobre a fisiognomonia, não é? O Lavater foi o fulano que inventou a questão da silhueta. Ele achava que através da silhueta se conseguia perceber o caráter da pessoa, a silhueta do rosto, não é? Porque ele achava que as partes moles do rosto enganavam. Portanto, a silhueta dava-nos a essência óssea e com isso conseguia-se. É muito difícil, é uma curiosidade, digamos assim, não é? É uma curiosidade, tem piada ver como aquilo está escrito, é um discurso do século XVIII, mas é um estranho mundo, portanto, o estranho mundo da fisiognomia e da fisionomia animal. Tem outra coisa também que desde cedo arrancou, Aristóteles fala nisso. Portanto, associar o homem, a fisionomia humana, à cabeça do animal. Há uma série de tratados sobre isso também. O Renascimento, Giordano della Porta, penso eu, sim, Giordano della Porta. E até, eu tenho, depois eu vou começar a mostrar aqui a apresentação. Posso ajudar? Só minimizar. Cancelar. Exato. E uma apresentação. O que eu tinha pensado falar era exatamente combater um bocado uma certa ideia que banaliza o retrato. Hoje em dia, o retrato, eu quando falo do retrato, falo do desenho, do retrato desenhado ou do retrato pintado. Portanto, não falo da fotografia. Mas a fotografia não acrescenta, na verdade, pelo que vou dizer, acho que não acrescenta nada de novo. Mas é muito difícil falar do retrato porque há muitos temas e há muito tempo. O retrato é uma prática que se espraia no tempo. Muita coisa foi dita, muitas teorias foram lançadas, muitas ideias variaram muito conforme os tempos e importa conhecê-las quase todas para podermos situar corretamente no mundo do retrato. E quando começamos a ler livros sobre fisiognomia, então começamos a achar que é um mundo verdadeiramente estranho e se calhar todas aquelas pinturas que nós conhecemos, que chegaram até nós do passado, são fracos documentos em que podemos acreditar. Ou seja, o Gombrich diz a certa altura que se a Gioconda entrasse aqui nesta sala, nós não iríamos reconhecê-la. Seria uma pessoa, não iríamos reconhecer. E de facto, porque acontece muito isto, há uma questão de interpretação de parte do artista, há uma questão de interpretação de parte das pessoas. Se há um artista pode fazer um ótimo desenho e a pessoa, o retratado, achar que está mal, mas depois a pessoa do lado acha que está bem, e, portanto é muito subjetivo, não é? Mas
Por outro lado, eu quando pensei na década de 90, finais de 90, princípios de 2000, fazer uma tese, primeiro uma dissertação e depois uma tese, pensei no retrato. Porquê? Porque em Portugal só havia 1 ou 2 livros sobre retrato. O do Augusto de França, o retrato na arte portuguesa, e um catálogo da Gulbenkian, O Rosto e a Máscara, uma exposição finais dos anos 80, penso eu. Havia coisas soltas, mas assim, literatura de fundo não existia. E também não havia bibliotecas digitais. No final do século XX começaram a sair alguns livros importantes sobre retrato. Portanto, o século XX foi um século em que em que o retrato não foi nada bem tratado. Mas no final do século XX, se calhar porque muitas escolas de belas artes da Europa passaram a faculdades, começaram a fazer estudos mais sérios e mais envolvidos sobre temas que nunca tinham sido trabalhados. Então surgem 2 livros, um espanhol, do Pedro Azará, e de um francês, o Pommier, sobre teorias do retrato e sobre o retrato. 2 livros preciosos. Apesar de nós termos que não tem paralelo, que é o do Francisco de Holanda. Francisco de Holanda tem um livro que é Do Tirar pelo Natural, um livro muito antigo, portanto, depois ele tratado em Roma com Miguel Ângelo, que é considerado pelo Pommier o primeiro manual, digamos assim, de retrato escrito e que sobreviveu até nós. Bom, mas todos estes livros aqui começam-nos a abrir portas para os variedíssimos temas que nós podemos encontrar no retrato. Mas para quem ensina, para quem está preocupado e tem uma turma à frente que tem que aprender a fazer um retrato, há temas muito o nível, digamos assim, a natureza dos temas varia entre questões muito claras e muito diretas, como estas, e questões muito mais especulativas. Por exemplo, a questão da geometria da cabeça ou da proporção da cabeça, como está aqui neste, a questão dos diversos patamares do rosto, planos do rosto que nós podemos encontrar. Este é um desenho de Dürer. O desenho anterior era um desenho de um professor das Belas Artes, o Francisco Assis Rodrigues, que fez este desenho no século XIX, mais ou menos quando esta igreja estava a ser construída, penso eu. Estes são temas que como desenhar lábios. À esquerda são desenhos meus, à direita é um desenho tirado da net, que está muito expressivo, está exagerado, mas está muito expressivo para as pessoas perceberem. Como desenhar olhos. Portanto, todos estes são desenhos e princípios do desenho que esclarecem como é que nós devemos olhar os olhos para os desenhar. Nariz, orelha. A orelha parece que não é importante, mas é muito importante. E tem montes de pontos, é aquela coisa que ninguém tem paciência para desenhar, mas não podemos substituir as nossas orelhas. Cada um de nós tem a sua orelha. E é fundamental. Como fazer análises fisionómicas, portanto, passar uma linha tangente ao nariz e tangente ao queixo, ao mento, e depois ver se o lábio inferior se toca nessa linha, se não toca. São análises que podemos fazer. Depois há o estranho mundo da fisiognomia. Isto é uma página de um jornal de 1983. Não, o jornal é mais antigo. É de 1950. A página de um jornalzinho de 1950 em França, em que faz a analogia entre o homem e o animal. Não é? Aqui vários. Mas todos nós já reparámos, quando vamos passear, quando passeamos pela rua, vemos imensas pessoas com os seus cãezinhos, não é?
E muitas vezes há qualquer coisa semelhante entre a pessoa e o cão. Não sei se já repararam nisso, não é? Não sei se é inconsciente, se é com o tempo o cão fica não sei. Pronto. Mas que há qualquer coisa não é? O Charles de Braham, a seguir ao Della Porta, fez um tratado muito interessante, fez uma série de tratados, Jordão Della Porta, mas era uma altura em que as exposições eram muito más. Eu, por acaso, não tenho aqui nenhum desenho dele, mas tenho os tratados. Era um processo de xilogravura, tinha má qualidade. O Charles Le Brun é um grande artista francês, pertenceu à Academia e fez uma série de conferências na Academia francesa sobre as paixões da alma e sobre a fisionomia humana. E tem uma série de desenhos que é o Homem Coruja, como este aqui, o Homem Leão, o Homem Camelo, o Homem Macaco, etc., com desenhos fantásticos, não é? Isso pode ser um bocado esquisito, mas quem desenha muito, quem faz muitos retratos, começa a descobrir coisas estranhíssimas nos rostos. Ou começa a descobrir semelhanças com animais, olha-se para a pessoa e vê-se que a pessoa tem qualquer coisa disto ou tem qualquer coisa daquilo, mas atenção, o que ela é depois como pessoa não tem nada a ver com essa parecença com o animal, isso é uma loucura. E começa-se meio a descobrir que aquela orelha, aquela ponta do nariz, aquela sobrancelha, aquela forma de testa, tem a ver também com a orelha, repete-se, coisas que se repetem. Portanto, há uma concordância, cada rosto tem uma razão, uma concordância. E não podemos tirar uma orelha de uma pessoa e pôr noutra. Há um tratado de fisionomia do Despertes, de um autor francês do século XIX, que contava a história de um pintor que fazia retratos e que, então, para resolver o assunto rapidamente, tinha uma série de desenhos já feitos de orelhas, narizes e cabeça. E quando a pessoa chegava à frente, tumba, ele chegava esta, chegava daquela, não sei o quê, e fazia ali uma colagem, não é? Pronto. E aquilo, a intenção era boa, mas nunca resultava, faltava a concordância, não é? E depois que é muito fácil também nós julgarmos logo aquilo que não está bem do que aquilo que está bem. Quando está bem, varia-se muito a coisa. Quando não está bem, nota-se logo que aquilo não correu bem, não é? Temperamentos e paixões, portanto, temos aqui os temperamentos, o colérico, o fleumático, o melancólico, o sanguíneo. Não é? Os artistas estão no grupo dos melancólicos, tradicionalmente. Este é um desenho do Lavater, penso eu, mal feitos. Aqui um desenho sobre os paixões da alma. Portanto, o Le Brun conheceu o Descartes e associava, gostava das teorias do Descartes e então ilustrou, no fundo. Isto aqui são desenhos, este é desenho feito pelo Testelin, anos mais tarde, da tal conferência famosa que o Charles de Brun deu. Pronto. Isto é, por exemplo, um outro tratado muito bom, que eu gosto muito, de André Bardon, em que ele introduz mais ou divide mais as paixões, em paixões tranquilas, paixões agradáveis, paixões tristes e dolorosas. Enfim, faz aqui uma série de acrescentos, digamos assim, como vai ser depois o século IX. O século IX é um século muito de recapitulação do que já foi feito para trás, mas também acrescenta sempre mais qualquer coisa. Pronto. E as concordâncias. Portanto, este desenho aqui parece que tudo está muito bem, não é? E neste desenho aqui as coisas não estão bem. Não é? Portanto, há aqui falta de concordância e aqui há concordância e aqui há falta, não é? Pronto. Mas a questão, que eu não percebo muito bem e ainda tenho alguma inquietação sobre isto, é se esta falta de concordância é na arte ou é na realidade. Uma cabeça é bela porque tem concordância, se não tiver é feia.
Mas existe concordância no rosto feio, numa expressão, no rosto com uma paixão dominante. Exemplo, os rostos são de personagens maléficos. Ou depende tudo da história, dos estereótipos. Há aquela ideia de que uma pessoa, aquela máxima, como é que é? Até aos 30 temos a cara que Deus nos deu, a partir dos 30 temos a cara que merecemos. Não é? É aquela questão de que os músculos, a expressão que nós fazemos vai ser dominante. Portanto, se nós tivermos uma expressão de sempre a desdizer, sempre a torcer o nariz e tal, ao fim de muitos anos o músculo ganha esse jeito e ganha essa forma. Não é? Será? Não sei. Todas as cabeças possuem concordância. Se sim, é uma questão de grau que distingue o bonito do feio. Não sei. O bonito e o feio é subjetivo? Sim. A regularidade dos traços associados a um grau de concordância determina o nível da beleza? Talvez. Pronto. Tudo coisas que podemos colocar, mas não há respostas. Mas fazem parte do estranho mundo do retrato. Pronto. Mas, para complicar mais, e já estou quase a chegar à pergunta. Há uma célebre gravura do Joaquim von Sandrart, que são os macacos retratistas. O retrato, a certa altura, é uma coisa que é muito criticada pelos críticos, pelos teóricos da arte. Porquê? Porque o artista fazia a coisa muito bem, fazia a cópia, e a cópia não tinha interesse nenhum, e, portanto, era um macaquinho de imitação. Não é? Portanto, em primeiro lugar estava a pintura de história, depois estava não sei o quê, depois a natureza morta e depois o retrato cá em baixo. Portanto, os níveis de importância, não é? O retrato estava cá em baixo. De facto, a questão do retrato ter que estar parecido ou tal e qual, etc., é uma situação muito, muito, muito elástica, digamos assim. Se a Gioconda passasse aqui, nós não a conhecíamos, não a iríamos reconhecer. Há vários retratos fantásticos ao longo da história da mesma pessoa por vários artistas e são bastante diferentes. Portanto, às vezes não é bem o estar parecido aqui que interessa. Até porque nós temos que ver sempre no retrato, e aqui também reside a espiritualidade toda do retrato. O retrato não é para ser visto agora, o retrato é para ficar. O retrato não é uma coisa que vou fazer um retrato agora, agora passo fora. Não, o retrato é para se fazer, fica bem, vai para uma parede. E fica na parede como evocação dessa pessoa. E o que normalmente acontece é a pessoa vai-se embora antes de envelhecer, que é uma evolução transformadora. A pessoa desaparece e o retrato que já estava isolado dessa pessoa, se tiver feito com um certo poder, o retrato vai, com o tempo, tornando-se cada vez mais parecido com ele próprio. Ou seja, com o modelo que ele cria, não com a pessoa que foi o modelo. Portanto, todos os retratos que nós temos na história da arte são, de facto, com pessoas que nós acreditamos que viveram, não é? Pelo menos pelo nome. Agora, se são exatamente assim, talvez fossem, mas aquilo é uma visão mais ou menos sempre idealizada do artista. E aqui temos outra questão, que é a questão da idealização. Em princípio, a idealização é quando nós nos preocupamos muito com a forma, quando a forma para nós é um princípio condutor do desenho. Todo o retrato procura ir além do indivíduo. Mas quando nós pegamos nos instantes da vida em que o retrato é feito, então vamos em direção à individualidade. Quando vamos em direção mais além do indivíduo,
vamos tentar tocar no tipo ou no ideal. E depois há uma série de teorias muito interessantes, um bocado a partir de Platão, e que Platão, Plotino e neoplatonismo, em que há aquela questão da alma e do corpo, não é? A alma tenta libertar-se do corpo e para ir para Deus ou para o mundo das ideias, não é? Para salvar-se do mundo terreno, não é? A metáfora disto é, nas pinturas, uma grande luta, digamos assim, nos quadros, entre as partes iluminadas e as sombras. Portanto, as sombras é a matéria, a luz é o bem, é o belo, é a sabedoria, não é? E isso tem muito a ver com muitas pinturas que nós conhecemos, e domina, acho que, porque é óbvio, quase até aos nossos dias, essa questão. Mas há um célebre quadro, que é este. Este é um quadro que está em Itália, no Museu Cívico agora não me lembro do nome. Eu já pedi várias vezes esta fotografia. Eles ficam muito, muito curiosos porque é que eu quero a fotografia deste quadro, porque ninguém conhece o Luigi Mirandori. Mas é o retrato, é uma pintura, por excelência, o hino à questão da idealização. Não é pela pintura ser bonita, é pela coisinha que ele tem na mão, que diz que, pai, tu que participaste na minha formação, aceita-me agora reformado também pela arte. Portanto, a arte reforma, dá uma outra visão das coisas, não é? Pronto. E isto é, de facto, o hino à idealização. E este quadro é do século 1646. O século XVIII ainda vai ser mais intenso, ainda vai haver mais produção a defender a questão da idealização. E ela é fundamental. Esta figura, agora estou quase. Esta figura de Cristo e de Judas. Quase que aposto que ninguém sabe quem é isto. Quase que aposto que ninguém sabe quem é o autor desta escultura. Não? Não. Bordal Pinheiro. Rafael Bordal Pinheiro. Não é? Pronto. E de facto, isto foi uma obra que o Bordal Pinheiro recebeu. A fábrica sempre teve com algumas dificuldades financeiras e há agora não me lembro do nome, mas há alguém no governo que resolve ajudar e fazer uma encomenda para as capelas do Bussaco da Paixão de Cristo. Pronto, seriam 12 cenas, já tivemos a falar sobre quantas cenas é que deveriam ser. Das 12 ele só fez 9, penso eu. E depois isto acabaram por não ir para o Bussaco. Portanto, ficaram debaixo de um telheiro, entretanto, durante muitos anos. Entretanto, foram recuperadas com a ajuda de um banco e agora estão em exposição no Museu das Caldas. Isso é muito interessante. Quem gostar deste tema pode passar por lá, que vale a pena. Bom, e então temos aqui Cristo, Jesus aqui, temos Judas e temos uma clara idealização da figura de todos os maus da fita em relação a Jesus. Até mesmo a cor da pele é diferente. O nariz é fininho, é quase que um nariz grego. A distância entre a prega da pálpebra e o sobrolho é bastante grande. O ar é sempre um ar triste, indefeso, um corpo assim muito indefeso, muito magrinho. Os outros, pronto, Judas aqui, e ali é um magistrado judeu, digamos assim, não é? Tem os narizes retorcidos, o nariz a apontar para baixo,
cara cheia de covas, altos, testas pequeninas. Pronto, são atés da pele escura, com várias graduações. Portanto, é intencional associar, é uma resposta baseada na fisiognomonia, não é? Portanto, vamos fazer os maus com mau ar e Jesus com um arzinho bonzinho. E depois há é engraçado ver, porque eu acho que, observando com atenção, vemos ou conseguimos descobrir mais ou menos o número de modelos que ele teve. O que faz de Pilatos o modelo que fez de Pilatos, é o modelo que fez também de um escravo ou de um escriba. Os judeus estão representados muitos pela mesma pessoa, assim, um senhor de idade, com uma estrutura óssea muito visível. Pronto. Cristo foi idealizado. Pronto. E eu já disse no outro dia, acho que é a pior figura, por acaso, do conjunto. Nós gostamos da figura, não é? Mas acho que as outras estão muito, em termos de retrato, estão muito melhores, não é? Mas a figura dele tinha mesmo de ser assim, não havia hipótese, as pessoas não gostavam, não é? Bom, agora, assim, eu queria só para... Portanto, resolvendo a coisa, está muita coisa. Respondendo à pergunta do Mário, a idealização é fundamental, ela deve ser feita com consciência, porque há muita idealização que é feita sem sabermos que idealizamos. No outro dia, numa aula, pedi aos alunos que fizessem 2 desenhos, um desenho o mais realista possível, realista possível, um desenho o mais realista possível e um desenho idealizado. Resultado: o desenho mais realista possível ficou mais idealizado que o desenho idealizado. Porquê? Porque as pessoas idealizam sem saberem. E, portanto, eles aplicaram-se de tal maneira que puseram todo o seu projetaram-se muitas vezes as pessoas projetam-se, isso está mais que falado, portanto as pessoas projetam-se elas próprias, os seus próprios status no retratado, recorrem-se a estereótipos, são estereótipos da moda, há sempre um modelo, sim, sempre um modelo. Recorrem a estereótipos, né, e varia conforme a época também. E, portanto, há que ter, e isso também é visto como um maneirismo. Muitas vezes falava-se, vamos a um pintor maneirista, é um termo depreciativo. Pronto, e se a pessoa não tiver consciência. Porque assim, quando se desenha, nós temos que perceber, se não está bem, nós temos que saber o que é que não está bem. Pronto, temos que perceber, temos que ter, senão não conseguimos fazer nada, não é? Está-se a fazer um retrato, a pessoa tem que perceber que está a idealizar neste sentido ou naquele sentido. Às vezes sim, a pessoa desenha, vamos fazer o retrato de um reitor. O reitor tem nariz demasiado pequenino. Eu não ligo, mas faço um nariz um bocadinho maior. Ninguém repara, fica bem. Ele fica todo contente. E o retrato corre bem. É mais ou menos isso. Eu tenho que perceber que se a pessoa tiver os olhos pequenos, faça um bocadinho maior, porque os olhos pequeninos não ficam bem. Este mal aqui tem os olhos demasiado pequeninos, não é? Isso está no Francisco Holanda a falar nisso. Francisco Holanda diz, se a pessoa tiver os olhos pequeninos, fazemos um bocadinho maior. Se a pessoa tiver a boca sinuosa, fazemos a boca um bocadinho nada mais sinuosa. Mas temos que fazer conscientemente. Se não fazemos conscientemente, acontece o que aconteceu naquela aula. Bom, eu só queria aqui falar de uma questão que era, mas já não tenho tempo, não é? Que era a questão da espiritualidade. Então deixa-me só dizer uma coisa. Há um outro, é só muito rápido. Há um livro muito importante para quem gosta de retrato, que eu aconselho, do Georg Simmel, que fez um livro sobre Rembrandt. Um livro de 1916, 1917. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E ele fala na questão de Rembrandt captar os instantes da vida, o fluir da vida. E quanto mais ele captar esses instantes e o fluir da vida, mais vivacidade tem o quadro. E se mais vivacidade tem o quadro, mais vivo, mais alma está lá.
não é? E morte também. Portanto, quanto mais vida, mais a morte está presente e mais a alma se destaca. Para o retrato de ficar na parede e impressionar quem passa, reparem que há pessoas que não conseguem viver numa casa com um quadro na parede sem olhar para elas, ver um quadro contra a parede, não é? Não, há aquela também história da pessoa que vai para o museu, passar a noite, dizia que ficava no museu, conseguia, e às 11 horas já não consegue, porque não aguenta o olhar dos quadros ou das figuras de cera, etc, etc. É exatamente porque o quadro está vivo, não, desculpem, porque o olhar está vivo e sugere uma presença. A presença que só pode ser da alma, não é? Pronto, vivacidade, alma. Nós não aguentamos, quando uma pessoa morre, os olhos abertos, não aguenta-se muito ver a pessoa com os olhos abertos. Fecha-se logo os olhos, porque os olhos ficam mortos, não têm alma. É isso, é a coisa mais difícil de aceitar. Portanto, não vou dizer mais nada. Pronto, Mário, vi outra coisa que era o Vladimir Yankelevich, que era a questão da morte, mas fica para depois. Fica para o debate. Fica aqui, eu vou falar. Só aqui trocar. Exato. Obrigado ao professor Artur Ramos pela incrível introdução ao tema do retrato e espero que tenham ficado com perguntas para a seguir podermos dialogar. A Mafalda, eu queria muito introduzir o tema dela com uma pergunta também, se calhar mais aberta, que é: se, pelo conteúdo dos textos, nós percebemos que Jesus precisava de um rosto mais idealizado e Judas nem tanto, não é? Ou idealizado ao contrário, também é... Até que ponto é que estes textos também interferem com um modo de trabalhar, um modo de escolhas temáticas? Até que ponto é que os textos bíblicos interagem e condicionam, ampliam o teu trabalho? É esta a minha pergunta de lançamento. Isto vem já aqui a desmanchar a minha ordem de assuntos, mas obrigada, Mário, pela provocação, também obrigada pelo convite, por estar aqui. Agradeço também ao Padre António Martins por nos receber na Capela do Rato e ao professor Artur Ramos pelo que nos apresentou agora, um bocadinho do seu pensamento. E eu penso que pena não ter conhecido o professor quando estava a fazer a minha tese de mestrado, que era precisamente sobre o retrato. Isto foi já há muitos anos. Pronto, tentando responder aqui um bocadinho ao Mário, a esta provocação, eu penso que talvez hei dizer qualquer coisa parecida ao longo aqui da apresentação, portanto sou capaz de me repetir um pouco, mas a Sagrada Escritura, de facto, e eu este ano comecei a ouvir um podcast que me vai ajudar a ler a Bíblia ao longo do ano inteiro, que se chama Mais 365, e que é todos os dias ler um pouco da Bíblia, e portanto gostei imenso desta pergunta porque sinto que esta é a fase exatamente em que eu estou a pensar na Sagrada Escritura e, efetivamente, principalmente o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento precisa de um pouco mais de contexto e digamos que é mais complicado, às vezes, de o vermos no nosso dia-a-dia. Efetivamente, o Novo Testamento oferece-nos uma lente, não é? Oferece-nos uma visão do mundo. E essa visão que Jesus nos conta é a visão de Deus, não é? A visão de Deus sobre o mundo, sobre o que é que Deus quer que o mundo seja. Sobre como Deus quer que nós vivamos. E penso que, como católica, como cristã, se eu não tiver isso em conta e se não usar essas lentes também para o meu trabalho, torna-se então complicado de o considerar verdadeiro.
não é? Porque se eu sigo esta fé e vivo esta fé também tem que se verificar em tudo o que eu faço. Às vezes é difícil perceber efetivamente como é que se verificou. Enfim, portanto, o Mário lançou-me o desafio de vir cá falar e lançou-me um desafio ainda mais concreto, que foi falar sobre um dos meus trabalhos. Mas eu antes disso gostava de falar um pouco até sobre a espiritualidade, portanto, um bocadinho pequenos passos que fui dando para me aperceber deste impacto que é do mundo espiritual no meu trabalho. Não sei se está a ouvir bem, que eu estou-me a sentir um bocadinho rouca. Pronto. Então, a minha ideia era fazer aqui uma pequena provocação. Tudo o que eu vou falar hoje vai ser sobre o meu trabalho, portanto, tudo o que vão ver são trabalhos meus. Então, a minha primeira provocação era o que tem a ver uma lista de nomes, 233 retratos, um conjunto de pinturas sobre memórias de pessoas e até algumas esculturas sobre essas mesmas pessoas, uma escultura de uma senhora que espera, 5 artistas que pensam neste momento em que estão a ser fotografados, que vão ser raptados. A pessoa que tirou a fotografia a estes artistas efetivamente estava-nos a levar para um sítio desconhecido numa carrinha fechada, numa residência artística. O que tem a ver pinturas aparentemente de paisagem ou de pequenos traços em panos suspensos. Falar com pessoas do campo, no meio do nada, sobre os seus tiares e as suas produções caseiras, efetivamente retratá-las. Ou então retratar um lar onde eu conheci as pessoas mais felizes com 90 anos que eu já conheci em toda a minha vida. Pronto, o que é que eu fiz aqui? No fundo, dei alguma sugestão de trabalhos que fui fazendo ao longo dos últimos 5 anos e que penso que foi assim uma fase da minha vida em que eu percebi mais ou menos o que é que eu queria fazer. O que é que eles têm em comum é que têm todos a mesma raiz, ou seja, radicam numa procura e essa procura é efetivamente uma procura espiritual. E eu queria falar mais do que no espiritual, falar na espiritualidade, não é? Portanto, o espiritual em ação, portanto, o que é que são as ações concretas relativamente ao espiritual. E pronto, o que é que a oração, o que é que o espiritual que se revela em oração tem que ver com todos estes trabalhos que eu acabei de mostrar. Trabalhos, não são todos trabalhos, aquelas fotografias de nós, dos vários artistas, etc., também são, digamos, registros de investigação. Enfim, peço desculpa por esta partilha, às vezes vamos mesmo ao ponto zero. Só dizer que desde a infância tanto o desenho era uma expressão natural para mim da minha relação com o mundo, como a oração era uma expressão natural da minha relação com Deus. Portanto, eram 2 dimensões que, desde que eu me lembro de existir, que eram naturais. E como eram expressões, a expressão é... O que é uma expressão? Uma expressão é um evidenciar daquilo que já existe. E neste caso não era evidenciar uma ideia acabada, era evidenciar, efetivamente, neste caso, relações. Portanto, o desenho evidenciava um tipo de relação e a oração evidenciava outro tipo de relação. Não os ponho no mesmo plano, obviamente, um é obviamente mais importante que o outro, mas se por um lado a relação com a oração dava rumo e sentido à vida, e continua a dar, graças a Deus, por outro lado o desenho ajudava-me a compreender, a aprofundar e a saborear a vida. E portanto, quando eu comecei a minha formação mais ligada ao campo artístico, portanto, quando decidi efetivamente que o desenho e finalmente a pintura iam ser meios pelos quais eu gostaria de dedicar a minha vida, eu comecei a perceber que, mais tarde ou mais cedo, estas 2 dimensões, estas 2 relações iam se cruzar. Era inevitável. Mais uma vez, porque, como eu dizia no princípio, se nós olhamos para o mundo através de uma determinada lente, ainda por cima o desenho é óptico, portanto esta comparação também é boa,
não dá para efetivamente tirá-la e praticarmos outra coisa qualquer. Enfim, o que é que vinha a seguir a isto? Pronto. Dizer que nessa formação, enfim, fui arranjando novas formas de expressar, portanto, de expressar estas duas relações e fui descobrindo uma forma particular, uma nova forma particular de oração. Fui percebendo que, ao me relacionar com Deus, muitas vezes também não vinha só de uma conversa direta com Deus, mas vinha exatamente também de uma relação com outras pessoas, ou seja, que eu podia conhecer Deus através do mundo e através das pessoas. E fui descobrindo, foi esta lente, digamos assim, pela qual eu vi o mundo, foi se tornando mais clara nos seus valores digamos, do amor. Portanto, do amor é algo que nós sentimos muito quando temos relações com outras pessoas e sobretudo, algo que às vezes é difícil nós conhecermos em nós mesmos e num caminho pessoal, mas que é fácil conhecermos noutros, que é a esperança. Ou seja, é talvez um valor, algo que nós transportamos em nós, que muitas vezes não o temos claro, mas outros veem em nós muito mais facilmente. Ou talvez até seja mais fácil para nós vermos esperança na vida dos outros quando eles não a veem. Portanto, este valor é um valor muito engraçado de troca, que se vive muito também numa relação. E pronto, e por causa disso fiz montes de voluntariado nessa altura, enfim, comecei a colocar de facto o meu tempo à disposição dos outros e comecei a tentar perceber como é que o meu trabalho podia servir os outros. E portanto, se o meu trabalho servisse os outros, eu se calhar ia de alguma forma verificar esta missão também de fé, não é? Não é só uma missão de concretizar uma vocação, um talento, mas também de a concretizar sob, digamos, o sentido de Cristo. E, portanto, a minha pergunta era como é que a pintura podia servir a alguém, ou o desenho podia servir a alguém. E cheguei à conclusão, muito engraçada, depois de 7 anos na Faculdade de Belas Artes, que o desenho e a pintura não serviam ninguém. Ou seja, não serviam ninguém no sentido do serviço imediato, no serviço de mitigar necessidades dos outros, até mesmo naquilo que possam servir politicamente, de transmitir ideias, de transmitir mensagens, porque de alguma forma, quando tentamos usar estes instrumentos como, digamos, mecanismos de alteração da realidade que nós conhecemos, eles podem ser não só intromissivos, como muito pouco eficazes e muitas vezes mal interpretados. Também o professor Artur Ramos, agora com muitos dos trabalhos que nos foi mostrando, também falou um pouco de como o retrato pode ser bem interpretado ou pode ser mal interpretado, ou seja, até a forma como se o faz transmite qualquer coisa ou transmite uma coisa completamente contrária. E, portanto, eu cheguei a essa conclusão. O meu trabalho não vai servir ninguém. O meu trabalho, se calhar, não vai ser um elemento de serviço, se calhar vai ser uma continuação do serviço que eu faço. Ou seja, eu vou tentar dedicar o meu tempo neste sentido de serviço social, portanto, neste sentido de olhar para as fragilidades que estão à minha volta. Foi sempre algo que eu sempre tive uma particular sensibilidade e sempre gostei de observar e de participar por uma razão, que foi a razão que eu disse há pouco, que é nos sítios, por vezes, parecem mais estéreis, são os sítios onde nós descobrimos incríveis riquezas. E isso foi uma grande descoberta que eu fui fazendo ao longo dos meus 20 anos, dos meus 20, e que me levou, enfim, ao projeto que apresento hoje, que é
que tem o nome Oblívio. Portanto, eu acho que se calhar este projeto é uma grande conclusão do que eu disse, que o meu trabalho não serve ninguém, mas se calhar serviu para alguma coisa. O Mário tinha-me desafiado a falar sobre este projeto, que foi exposto em 2024 e que, no fundo, tenta ser um memorial ou alguma forma de fazer memória das pessoas que morreram em 2021 e cujo corpo não foi reclamado. Ora, isto é um tema bastante específico, e o que é que isto tem a ver comigo? Pronto, pode ter até pouco a ver comigo, mas eu acho que tem um pouco a ver com toda a gente. Alguns em 2021, que foi o ano em que eu me baseei para fazer este projeto, fui a um domingo à missa na Igreja de São Roque, e era dia 17 de outubro, que é o dia da erradicação da pobreza e do sem-abrigo. E calhou em 2021 ser um domingo, e eu acho que não há acasos, porque foi um ano particularmente mau nesta particular fragilidade. Era o desembocar de Covid, portanto a pandemia tinha deixado as suas consequências, e uma das grandes consequências da pandemia foi claramente o isolamento. Ou seja, além de tudo o resto, o isolamento foi talvez uma das grandes chagas, digamos, desta pandemia. E em 2021, então, celebrava-se esta missa na Igreja de São Roque, e todos os anos, nesta igreja, celebra-se uma missa em sufrágio por todas as pessoas que morreram e não foram reclamadas nesse ano. Portanto, este 17 de outubro de 2021 considerou todas as pessoas que tinham morrido, não tinham sido reclamadas no ano de 2021. Portanto, é um momento no início da missa onde se lê cada um dos nomes com solenidade, e eram 233 nomes, portanto podem imaginar o impacto deste momento, e de facto a mim deixou-me este impacto, e foi de tal ordem que eu tive durante 3 anos a tentar perceber o que é que eu ia fazer em relação a isto, porque não era claro o que é que eu vou fazer, o que é que vou fazer voluntariado, não é? Porque essa era a minha resposta mais óbvia, mas o que é que eu, como é que eu posso pôr aquilo que eu tenho, os meus dons, os meus talentos, para de alguma forma compreender esta situação e abordá-la. E foi então que, depois de alguns anos, depois de falar com a Santa Casa de Misericórdia, que é a instituição que assegura que haja enterro para estas pessoas, que depois, obviamente, está ligada à Irmandade de São Roque, que assegura um voluntário que acompanha estes enterros. Depois de falar com vários voluntários desta Irmandade, falar com várias pessoas da Santa Casa, percebi que ia, se calhar, fazer a coisa mais simples possível em relação a estas pessoas. E era o retrato delas, portanto, cada uma delas, e, no fundo, tentar celebrar ali um momento que não soa bem a celebração, mas à sua memória, uma memória que aparentemente não foi deixada no mundo, não sabemos, não é? Mas foi então esta tal lista que mostrava antes, que foi uma lista que me foi dada com os vários nomes, e cada um dos retratos segue um desses nomes, portanto, cada retrato, cada nome. Não temos só adultos, também temos crianças, também temos bebés. Peço desculpa, este tema é sensível, mas de facto gera um impacto que eu acho que também se justifica. Pronto, enfim, é um impacto natural. E baseando-me apenas em nada mais do que o nome, a única informação que eu tinha era o nome das pessoas e o cemitério onde tinham sido enterradas, fui então fazendo os retratos de cada uma, e fomos compondo assim então um projeto que depois, mais tarde, foi exposto. E a minha ideia, a minha vontade era expor num lugar onde certamente não se fosse ouvir falar sobre isto, se não fosse por meio desta exposição. Então foi numa galeria comercial aqui no meio de Lisboa, na galeria com a qual eu trabalho também, que graças a Deus a Catarina manteve
a galerista ficou muito sensibilizada pelo projeto e quis avançar com ele. E tivemos então este momento, tínhamos vários momentos na exposição, tínhamos a sala, desculpa, eu estou a passar muito rápido, mas percebemos um bocadinho a ideia, são várias fotografias. Tínhamos a sala principal que tinha vários desenhos, ou seja, vários dos retratos, e depois a última sala tínhamos os tais crianças e bebés, que são uma parte da lista, ainda 15, portanto dos 233. E enfim, sabemos que este tema, esta fragilidade, graças a Deus, não atinge os números que atingiu em 2021, mas qualquer número é demais, não é? É um pouco essa a ideia que se segue depois disto. E, enfim, depois houve também aqui um momento musical, portanto, este projeto incluía não só os desenhos, mas também uma composição que fiz, porque eu gosto de compor música, principalmente para coro, e portanto, esta composição tinha 17 vozes e cada voz tinha a sua própria melodia e servia um pouco como um encontro e um desencontro entre estas vozes e um pouco assim como uma forma auditiva, uma tradução auditiva, digamos, deste percurso erróneo de encontros e desencontros eventuais da vida de cada um destas pessoas. Pronto, enfim, penso que foi este o projeto. Depois, se tiverem dúvidas, também podemos falar um pouco sobre isso. Mas, mais uma vez, obrigada. E enfim, e dizer que, quer dizer, não posso anunciar isto já, mas, em princípio, este projeto voltará a ver a luz do dia, ou seja, foi exposto em 2024 e, se Deus quiser, este ano voltará a ser exposto. Portanto, depois, se quiserem ver de perto, mais informações virão. Obrigado, Mafalda. Então agora abrimos aqui um bocadinho o espaço ao debate, ou às perguntas, inquietações, comentários que tenham a partir do que viram. Eventualmente há aqui... exato, Padre António é o primeiro. Muito bem, força. Agradeço-vos profundamente o vosso contributo, ao professor Artur, à Mafalda. Coloco a pergunta, e peço desculpa por isso, mas ela inquieta-me, a pergunta que deixei em aberto precisamente na sessão anterior. E o Mário disse, para a próxima haverá resposta. Portanto, com a qualidade dos participantes ou dos participantes haverá resposta. A pergunta era, eu trago aqui uma crítica que é feita à arte contemporânea que apaga, anula, disforma o rosto. E que isso seria uma contradição dentro da própria história da arte, a arte ocidental, que é, na sua gênese, desde o período egípcio, Al-Fayum, passando pelo rosto greco-romano, helénico, até a Renascença, chega à contemporaneidade, o rosto ou se torna quadrado, geométrico, ou deformado. E a Mafalda, porque esta valorização do rosto, este ir à pessoa concreta, o seu projeto que maravilha, resgatar um nome e um rosto, o mínimo, para dignificar uma pessoa. A primeira pergunta era Artur, mas ao contrário, a resposta pode ser ao contrário e dá tudo certo.
Eu há bocado falei na questão do século XX ter sido um século muito pouco simpático para o retrato. E para uma vertente da arte mais figurativa, mais laçada com a representação. Tem um bocado a ver, eventualmente, com a fotografia, tem um bocado a ver com os movimentos vanguardistas do final do século XIX e princípio do século XX, mas também posso, já agora, fazer uma certa provocação. Eu penso que muitas trabalhos de artistas que deformam completamente o rosto e que se recusam a desenhar o rosto é por não acreditarem que é possível representar o outro através dos seus traços físicos. Há uma veia judaica que não gosta disso, mas independente, para além disso, é mesmo às vezes uma convicção e se calhar não sei se isso poderá ter a ver ou não com alguma redução de praticantes, digamos assim, cristãos. Acho que já não tive, falei na prova de doutoramento do Mário Linhares. Eu tinha acabado de ler um livro do Emmanuel Todd, que é a Queda do Ocidente, ou a Derrota do Ocidente, e ele falava um bocado sobre os países protestantes europeus, em que ele acha que há 3 estádios. Há os praticantes, há os zombies e os nihilistas, portanto, os zero. Portanto, pessoas que nunca foram à igreja, que não têm nada a ver com religião nenhuma. Os zombies são aqueles que foram batizados, mas que também não praticam. E os praticantes. Não é? E segundo ele, o Emmanuel Todd é um sociólogo, antropólogo, trabalha muito em termos de índices, de percentagens, etc., de sondagens. Ele associa muito, ele não estava a falar de arte, mas eu agora falo. Isso tem um bocado a ver, se calhar, com esse decréscimo, essa queda, essa falta de convicção, em que é importante representar o outro como ele é. É o testemunho da passagem por cá, é captar um pouquinho mais da pessoa, é vencer a morte, porque a pintura vai mostrar que essa pessoa existiu, e aquilo que a morte não consegue fazer é destruir o facto da pessoa ter existido. Portanto, com uma pintura, eu há bocado falei na questão o princípio da forma ou o princípio da vida. Se a pintura ou o retrato é feita na presença da pessoa e decorrer dos instantes, da duração, do tempo, se a pintura conseguir mostrar exatamente esse decorrer do tempo, essa vivacidade, essa vida, esse instante, o fluir desses instantes, esse devir, podemos sentir um bocadinho a presença, ou sugerir a sugestão da presença da alma. Pronto. E se isso for feito com o objetivo futuro de memorar, de memória, não é? Então estamos a dar uma grande espiritualidade à coisa, uma outra visão mais ampla, mais além. Mas eu acho que não existe muito isso. Infelizmente, a maior parte das pessoas não está para aí virada. Tem outras questões, outras formas de expressão,
Ainda bem, portanto, eu acho que sou muito democrático, não, sou muito aberto a todas as formas. Nas minhas aulas, se o aluno quiser desenhar tudo vermelho, com manchas pretas e azuis, faz. Se o outro quiser fazer tudo a carvão, faz. Os princípios do retrato é que tem lá estar bem, é como um texto tem que estar bem escrito, tem que haver boas regras da gramática, as coisas têm que estar corretas. Se estiver correto, tudo bem. Se for cor-de-rosa, preto, vermelho, se não tiver olhos, se tiver isso, não interessa, pronto, desde que as regras estejam lá. Depois o poder o poder do retrato vai variar, não é? Se ele incomodar mesmo, se for aquela figura que está ali na parede, que nos obriga sempre a olhar para ela sempre que passa, então algo que se conseguiu, não é? Se nós não ligarmos nenhuma ao quadro que está na parede, ou uma fotografia, muitas vezes as fotografias com o tempo. E outra coisa também que é importante, a fotografia, muitas vezes, eu tenho fotografias já há 40 anos que estão a perder a cor, estão a perder isto, estão a perder aquilo, não é? A pintura, às vezes, a pintura bem feita, é um bocado como o vinho de Porto, com o tempo fica melhor, fica com uma certa patine e fica com o tempo, não é? Não é? Uma pintura com 200 anos, uma pintura com 200 anos, está tal e qual como estava quando foi pintada, não é? Isso é uma preciosidade. Não sei se respondi. Desculpem, estava agora a falar com o Mário, eu vou responder à pergunta do Padre António, e depois tenho um marido muito, muito doente em casa, com uma filha de 2 anos, e ele tem-me estado a ligar insistentemente, mas não queria deixar de responder e depois vou ter que correr daqui para fora, peço imensa desculpa. Porque o rosto é engraçado que ainda ninguém me tinha perguntado o porquê, porque não outro tipo de expressão, porque é ir à cara, precisamente, e caras que eu não vi, rostos que eu não vi. E eu penso que, para mim foi muito óbvio que, quando nós lemos as notícias e nós vemos, agora vou fazer aqui um paralelo, mas quando vemos não sei quantas pessoas que morreram, não sei, no sítio qualquer, na guerra na Ucrânia, na Palestina, etc. Vemos números de desgraças, vemos números de pessoas, ou até de fragilidades, casos sociais nos hospitais, etc. E nós vemos números e não são pessoas, são números. E muitas vezes nós tratamos tudo o que são as grandes fragilidades da sociedade como estatísticas e números e problemas políticos, coisas que têm que ver com aqueles que são entendidos, com aqueles que sabem como optimizar melhor a sociedade, como se nós não estivéssemos também implicados nisso, e como a comunicação social muitas vezes acaba por nos fazer desligar, não é propositado, é a forma como se transmite a informação, mas como efetivamente acabamos por nos desligar destes assuntos, porque apesar de vermos que são números e que esses números têm um impacto, não são pessoas. E como é que se vê uma pessoa da melhor forma? É interessante que o rosto é talvez o elemento visual para o qual nós temos mais treino mental para analisar. E é engraçado que até o nosso olhar instintivamente procura rostos em todo o lado, nas nuvens, nos sulcos da madeira. Parece que nós visualmente somos sediosos não é? Precisamos de ver rostos, porquê? Porque são talvez aquilo que no mundo, daquilo que nós podemos ver, nos diz mais, porque são os nossos semelhantes. E não há forma melhor de humanizar um assunto do que mostrar um rosto. Ou seja, este problema, esta fragilidade ou esta alegria, pode ser uma coisa, não precisa de ser... Enfim, não precisamos falar só sobre fragilidades, podemos falar sobre a vida, e as coisas boas da vida têm um rosto, e esse rosto tem uma expressão. E esse rosto tem, como dizia o professor Artur, tem as partes moles, não é? Que eu gostava até de comentar, que acho que são as tais partes que efetivamente contam a nossa história, porque contam a expressão que nós usamos mais, não é? As rugas que temos mais proeminentes geralmente dizem mais como nós utilizamos os músculos da cara, e quem melhor para interpretar isso do que outra pessoa, não é? Outra pessoa que nos reconhece como semelhantes. E enfim, daí o rosto parecer-me que é por natureza, e daí ser tão fã do retrato,
porque parece-me a mim que não há outro tema que fale melhor sobre o ser humano, a humanidade. Não sei se tem. Aqui? Tá bem, tá bem. Olá, Mafalda. Olá, muito obrigada pela vossa comunicação. Eu queria só dizer à Mafalda que tenho escrito, quer dizer, denuncio-me com um oficial do mesmo ofício e tenho várias frases escritas na parede do ateliê, e uma das paredes que tenho, e acho que isto lhe pode dar alguma alegria, é que a arte é a prova de que a vida não basta. E dizer-lhe também que, relativamente à questão da solidariedade, já me foi pedido muitas vezes que participasse com trabalhos meus para reunir dinheiro para várias situações. Portanto, não acho que nós sejamos inúteis, e acho também que fico muito contente de saber a alegria, muitas vezes, das pessoas que compram uma peça e o prazer que elas têm em poder encontrá-la de manhã quando acordam. Vou ter o descaramento de contar uma história. Estava num casamento e a certa altura estavam todos com aquela cara de estúpidos que ninguém se conhecia, e eu a dada altura resolvi dizer: o que é que faz e como é que se chama? E começo a fazer este inquérito, e a dada altura digo o meu nome e digo o que faço. E a senhora que está ao meu lado dá um pinote e diz: milagre, milagre, andaram não sei quantos anos à procura da pessoa que todos os dias me alegra amanhã. Eu acho isto uma coisa, para mim foi uma coisa extraordinária, uma pessoa dizer uma coisa destas. Sim. Isto é a primeira parte para responder à Mafalda sobre a importância da arte e a importância da solidariedade que podemos dar na arte. A outra questão, e esta é uma partilha relativamente a uma altura em que eu parti um pé e comecei a ficar muito chateada em casa e comecei a desenhar retrato, mas imaginário. E só para dizer isto, como é que é possível que cada um de nós, tendo 2 olhos, um nariz, um par de orelhas, uma boca e um desenho de rosto, possa dar milhares de combinações? Como é que as nossas caras são um totoloto? Completamente. Isso acho que só mesmo na espiritualidade é que se pode... Só no plano espiritual é que se vai obter essa resposta. Só que retratar-me, atenção, eu não disse que a arte era inútil, era mais uma provocação de dizer que, enfim, que não serve no sentido, não vai fisicamente, por exemplo, enfim, levantar uma pessoa do chão, mas pode levantar a alma, não é? Pode levantar o ânimo. Mas agradeço muito. E a verdade é que nós, cada pensa há 52 anos, fazemos gosto e questão de estarmos aqui, de partilharmos as coisas todas e também de partilharmos, de alguma maneira, um outro tipo de arte na nossa capela, que não seja apenas um Cristo crucificado e todo esse tipo de situações com um grande peso emocional do ponto de vista da religiosidade. Lembro quando era criança, os santos todos vestidos de roxo, na altura da Páscoa, que nós entrávamos na igreja e ficávamos aterrorizados, olhavam aos santos todos tapados de roxo, não é? Portanto, esta necessidade de criar medo, que é aquilo que a gente pretende aqui não ter. É isto, somos uma comunidade aberta, somos uma comunidade super ajudativa, e, portanto, vivemos realmente o símbolo, e já agora partilho isto de uma maneira muito especial. Muito bem, então, antes de aparecer uma nova pergunta, Mafalda, eu sei que estás com Peço pressa. desculpa, já te... Muito obrigado pela participação. E como ainda temos 2, 3 minutos, caso tenham alguma pergunta, queria só fazer aqui um comentário. Não sei se conhecem um livro do Rothko, que é a realidade do artista. Às tantas, lá no meio de tanta coisa que o filho juntou, porque ele estava a escrever o livro, mas o livro estava muito longe de estar concluído, ele diz uma coisa, não é exatamente com estas palavras, mas a ideia é esta: quando alguém, no caso dele, ele está a falar dele, que é artista e que descobre que o seu lugar no mundo, a sua vocação é ser artista, ele diz: a partir do momento em que eu tomo as minhas refeições por dia, me mantenho vivo
eu estou a contribuir para a sociedade. E isso é um bem para a sociedade, porque eu sei o que é que estou cá a fazer, a minha função é ser artista e isso contribui para a sociedade. Parece um bocadinho arrogante, mas de facto, quando alguém descobre o seu lugar no mundo, esse papel tem sempre importância. E isto para entrar aqui um bocadinho nesta conversa que qual é a utilidade de ser artista hoje, às tantas não temos que nos preocupar com isso, temos é que nos preocupar se o que eu ando a fazer é mesmo o que eu devo fazer. Mas pronto, era só aqui um comentário de passagem. Queria de facto passar já não temos a Mafalda, mas... ok. Não tenho bem uma pergunta, é mais um comentário em relação à história da face de Jesus Cristo, na realidade ao Santo Sudário. Portanto, no fundo, o Santo Sudário se calhar resolveu estes anos todos grande parte das questões do retrato, diria eu. Pois, eu sei que é um tema polémico e não me queria adentrar por... Sim. Sim, que há lá uns vestígios de um rosto, sim, se era mesmo, parece que ainda continua a ser debatido o assunto pelos especialistas. É a Verónica. Sim, a Verónica. A verdadeira imagem, não é? O verdadeiro ícone de Verónica, Vero, não é? Eu acho que não se consegue, através dessa imagem. Eu, por acaso, já vi algumas imagens, mas não sei se é, se é a correta, não é? Não sei se é a correta. Eu tenho que saber com muita atenção. Mas eu acho que nós temos a antiguidade clássica, portanto, o ideal greco-romano, grego, que não é grego, é mais persa, daquela zona do Médio Oriente, tem de facto um perfil especial, tem uma certa regularidade, portanto os fisionomistas falam muito em regularidade, e eu associo também um bocado, portanto estamos a falar aqui de 4 séculos antes de Cristo, e aqueles 4 séculos ou mais antes de Cristo, ou menos talvez, não sei, nós pensamos que não se passava nada, não é? Não havia telemóveis, não havia nada, não é? Mas foram séculos muito profundos, as pessoas eram muito... eram pessoas especiais. Eu acho que todos os dramas que nós pensamos hoje em dia foram pensados há mais de 2000 anos. Os dramas existenciais do homem, da vida, etc. Foi tudo pensado. E portanto eu olho um bocadinho para aqueles princípios da arte grega, acho-os primordiais, acho que tem ali qualquer coisa de primordial. Portanto, associar o rosto e captam, portanto, há um Adolphe Maigret, tem um livro sobre o cânon de Policleto, final do século XIX, em que ele fala exatamente que o cânon grego é a essência, é uma expressão da essência humana, portanto, de toda a humanidade. Portanto, isto para ultrapassar também os problemas que havia na altura de raças, etc. E portanto, eu acho que faz alguma lógica. Pronto, mas há pessoas que odeiam, não é? Há pessoas que odeiam o legado greco-romano, não é? Acho que temos... Primeiro, quando eu entrei como aluno na faculdade, em 85 ou 84, houve algum professor que disse que me tinha que libertar da herança greco-romana, que aquilo era uma prisão, era não sei o quê, não é? Mas eu acho que é uma boa orientação para uma... E já agora, há muita teoria que fala da questão do gosto. A questão do gosto do século XIX, ter bom gosto, era aprender a partir dos clássicos.
Portanto, uma pessoa aprendia a desenhar, aprendia-se os clássicos a desenhar diretamente os clássicos, ganhava-se gosto e depois olhava-se a realidade com esses olhos. No fundo, quanto a senhora Tablix, que se foi embora, regula um bocado como é que não há duas pessoas iguais, nem agora, nem no tempo, não é? E todo o rosto é aquela parte do corpo que qualquer coisa que não esteja bem, nota-se logo. Mas mesmo assim, qualquer desenho mal feito cai na caricatura. Mas mesmo assim há uma lógica, cada rosto tem uma lógica e tem uma concordância única, não é? E é infinita. É uma razão infinita. Mas mesmo assim temos dois olhos, dois narizes, dois olhos, o nariz. Né? Eu acho que é um fenómeno da nossa existência. Há um fulano um filósofo, Emmanuel Levinas, que fala duas coisas, sobre a questão do olhar e a questão do retrato. Portanto, nós não devemos olhar para a pessoa enquanto totalidade, ou seja, representar a pessoa. Vemos isso, uma falta devia estar aqui, porque isso é importante para ela. Não interessa se a pessoa é médica, se é professor, se é polícia, etc. Temos que olhar para a pessoa como ela é. Os olhos têm um mandamento, que é o não matarás. Portanto, o olhar é fundamental. Portanto, o olhar tem a questão da presença da alma, não se pode matar. E cada pessoa que chega ao pé de nós diz-me, é como que estivesse a dizer, eis-me aqui estou eu. E ela traz consigo a glória do infinito, é um testemunho da glória do infinito, exatamente disto que eu falei, de que cada pessoa é diferente uma da outra, não pessoas são iguais. Portanto, desenhar retratos, para mim, que não sou, enquanto artista, não sou nada nenhum Fórmula 1, é uma delícia fazer um retrato. Sinto-me bem, como o Malebranche diz, o Nicolas Malebranche, como é que é? A concentração é a piedade natural da alma. Não. Sim, a concentração é a piedade natural da alma. Ou seja, não é preciso rezar para sentir-se piedade. Portanto, estar a desenhar, concentrado, a desenhar uma cabeça, seja a partir de vivo, seja depois de um trabalho de ateliê, as horas voam e uma pessoa sente que, por exemplo, um autorretrato, sente em cada curvinha do rosto, sente o passado, que se torna duradouro, se torna presente, não é? O que era, mas que ainda se vê, e depois uma pessoa está toda contente porque eu estou a desenhar porque existo. E, portanto, a morte não vai anular esse facto. Portanto, eu não sei se quando morrer existe vida depois da morte. Em princípio, esperemos que sim. Mas, se não existir, eu para já estou muito contente porque sei que aquele retrato me vai sobreviver. E isso é bom, não é? Muito bem. Então chegamos ao fim desta terceira conversa. Obrigado ao professor Artur Ramos. Padre António, não queria fechar a sessão sem lhe pedir aqui uma última palavra, só para... Não sei se há aqui algum... Exato. Sentado, uma palavra de agradecimento a vós três, professor Artur, a Mafalda, ao Mário, por nos trazerem hoje o rosto, que pessoalmente já perceberam pela pergunta, é um tema que me fascina, pelas minhas incursões pela arte greco-romana, portanto estar à Itália tem a sua vantagem, e também por opções pessoais, existenciais, de estudo, no campo da antropologia, mas pronto, não. Pegando na interrogação do Mário,
ou na perplexidade, como é que, nada sabendo de Cristo, a arte se atreve a representá-lo? Pode ser blasfemo. Chegou a ser considerado. Como é que a arte, com pretensão de representar o divino, se atreve a dar forma que não conhece de lado nenhum ao rosto de Cristo? E foi, na história da cultura e do cristianismo, literalmente uma guerra de vida e de morte. Uma guerra civil. Lá pelos territórios da Capadócia, hoje Turquia, com duas correntes, uma de herança judaica, desculpem lá este momento de erudição, de herança judaico-muçulmana, Deus é irrepresentável na sua transcendência e, portanto, qualquer tentativa pela ideia ou pela arte de representar o divino é idolatria. Isso é aquilo que ainda continua dentro de algum espaço cristão radical de ausência de imagens. Deus é representável. Temos isso. E se calhar a arte contemporânea, quem diz Deus diz o homem também, porque participam no mesmo mistério. Acolho a interrogação, ela faz sentido, mas se calhar é demasiado radical. Acolho. Depois outra resposta que veio de gente mais concreta, mulheres e monges, que meditavam cotidianamente a Escritura e trabalhavam a terra e começaram a tirar consequências deste que é o centro do cristianismo. O Verbo fez-se carne, fez-se matéria. Então Deus quis dizer-se através da matéria do pó da terra, da pintura, dos pós que dão as pinturas, da palavra humana que é corpo, que é vocalização, que é imaginação. Então, porque é que a arte não se atreve a representar o irrepresentável, não com a pretensão de dizer, mas com a pretensão de apontar, de sugerir? E aí nasceu, vamos dizer, a consagração da arte cristã como caminho humano indicativo de um possível acesso a Deus. E chegamos ao rosto. E se calhar o rosto o nosso rosto é a epifania de Deus no mundo, atrevo-me a dizer isto, cada um de nós, no seu próprio rosto. E uma arte que se atreve a representar o rosto tem qualquer coisa de divino. Obrigado.